Após a terceira semana consecutiva classificada sob bandeira vermelha na prévia do distanciamento controlado, a região de Santa Cruz do Sul voltou para a bandeira laranja após ter o recurso acatado pelo governo do estado. O resultado foi divulgado durante esta segunda-feira. Este era o mapa preliminar, para as diversas regiões. Nós tínhamos ali então 14 regiões em bandeira vermelha e com a atualização dos recursos, basicamente se mantém a mesma restrição da semana anterior, em 8 regiões no nosso estado. Além disso, a região de Santa Cruz do Sul, que teve uma oscilação também ali de 8 para 15 hospitalizações, mas tem de outro lado a manutenção do número de óbitos, em 4 óbitos, o número de casos recuperados foi de 90 para 107, o de ativos de 63 para 71, se mantendo, portanto, em 0,66 casos ativos sobre casos recuperados, de leitos de 1,8 leitos livres para cada leito que está ocupado por Covid. Então, tem ainda também um fôlego em disponibilidade de leitos na região de Santa Cruz do Sul. Segundo o governador Eduardo Leite, 77,3% dos leitos de UTI estão ocupados no Rio Grande do Sul. Destes, 48% são de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Ao todo, 49 prefeituras encaminharam recursos para o governo do estado analisar. Além da região de Santa Cruz do Sul, outras 5 tiveram os recursos aceitos e retornaram para a classificação laranja. Eu conversei com o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, a ANVARP, e comecei perguntando a ele se as sucessivas classificações prévias com bandeira vermelha causam prejuízos para a região. Em termos de prejuízo, eu diria que não. O que traz é uma apreensão muito grande e, claro, que toda apreensão acaba causando um prejuízo porque gera uma expectativa, gera uma situação de nervosismo, é uma situação incômoda. Ela acaba toda semana nos incomodando muito, porque nós ficamos sempre naquela mesma expectativa. Vamos à bandeira vermelha, fizemos recurso, conseguimos sair do recurso, na semana seguinte, novamente bandeira vermelha. Então é uma apreensão muito grande. O que foi determinante para que a região entrasse na prévia de bandeira vermelha, mas retornasse para a bandeira laranja na atual situação? Na realidade é o seguinte, cada recurso realizado, ele teve situações diferentes. Na primeira vez que a gente ingressou em uma bandeira vermelha, nós tínhamos como alguns balizadores, inclusive dados equivocados, ou seja, os municípios não haviam alimentado corretamente o sistema do Estado. Por consequência, o Estado tinha alguns dados lá que não condiziam com a realidade. Isso lá na semana antepassada, quando foi a primeira vez que nós acabamos ingressando em bandeira vermelha. Por outro lado, uma situação que se tornou normal em todos os recursos é que o Estado contabilizava leitos de pacientes oriundos de outras macro-regiões e que vinham para a nossa região e acabavam sendo contabilizados neste cálculo matemático que o governo desenvolvia. Este foi um ponto comum em quase que todos os recursos. Mas na semana passada, no recurso da semana passada, nós tivemos um complicador diferente, porque aí o que acabou nos levando para a bandeira vermelha foi todo um levantamento da macro-região. O Estado tem falado, inclusive comentou, já falou que vai falar com a FAMURS, né, de fazer esse compartilhamento na decisão do distanciamento controlado. Como é que a ANVARP vê essa possibilidade de ter mais atuação na hora dessa relação com as bandeiras? Ele nos fez esta proposta de fazer um compartilhamento das decisões. Nós, em termos de ANVARP, agendamos uma videoconferência para debater com os gestores da nossa região para chegar a um denominador, numa espécie de uma assembleia, onde vai haver uma votação aberta por cada gestor que vai defender o seu entendimento, ou favorável ou contrário, e obviamente que nós sabemos que a maioria vence, até porque nós temos um detalhe muito importante, que no projeto do governo do Estado, para que haja esse compartilhamento, tem um quesito que o próprio governo do Estado colocou, que é a situação de que tem que haver unanimidade na região. Ou seja, se não houver unanimidade na tomada da decisão, por exemplo, compartilhamos. Então, se a decisão não for unânime da região, pela manutenção na bandeira laranja, tiver apenas um único município
que tem entendimento diverso, a nossa decisão não vai valer. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Santa Cruz do Sul, o município tem 321 casos confirmados de Covid-19, 29 suspeitos, 5 pacientes internados, 82 pessoas em isolamento domiciliar e 2 mortes.